que você faria se descobrisse que todos os seus piores pesadelos foram, na verdade, degraus invisíveis para o seu destino? O poço da traição, a prisão injusta e o esquecimento que veremos escondem códigos hebraicos que ligam o sofrimento de José à cruz de Cristo. O mesmo Deus que permitiu o poço da traição preparou o palácio da ressurreição, porque nas mãos de Deus até a morte é semente de um milagre. Vamos desvendar no decorrer da mensagem códigos secretos de Deus escondidos na história de José do Egito. Palavras em hebraico que fazem conexões surpreendentes entre José e Jesus. E a maioria dos cristãos nunca notou, mas que revelam um plano perfeito. Esse vídeo sobre a história de José, a quem Deus enviou à frente para salvar vidas, é a abertura da série do Poço, a Ressurreição, que nos conta algo sobre os planos de Deus. Então, se já não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e comentário ao final do vídeo. Te convido a mergulhar neste vídeo se perguntando: qual poço Deus está usando para te levar ao palácio dele? Que traumas precisam ser vistos por outra ótica? Vamos meditar nas escrituras. Da infância ao poço Yosef. Ele acrescentará e removerá. Este é o significado do nome de José em hebraico, nascido de Raquel, o filho amado de Jacó, nascido quando Jacó já tinha idade avançada. Nossa história se inicia quando José já era fara. Um jovem de 17 anos, vestido com uma túnica colorida que brilhava como o favor de um pai, presente de um pai para seu filho favorito. Mas aquelas mangas bordadas eram mais que um mimo, era um símbolo profético. José não sabia, mas aquela túnica brilhante seria a mesma que seus irmãos usariam para arrastá-lo até um poço de traição. Além da percepção pelos seus irmãos de que José era o filho favorito, a menção e interpretação de sonhos por José os irritava profundamente. A Bíblia cita 2 sonhos. O primeiro, feixes de trigo se curvando, e o segundo, o sol, lua e estrelas se curvando. Ambos com o significado de que um dia José teria autoridade. Sonhos divinos exigem discernimento tanto para interpretar quanto para entender o momento, modo de se transmitir e para quem é compartilhado. Nem todos estão prontos para ouvi-los. Quantos de nós, como José, recebemos dons de Deus e os usamos quando ainda imaturos? José ainda aprenderia que sonhos divinos precisam de silêncio humano. Mas até a inexperiência pura é trabalhada nas mãos de Deus. E ao final da história, veremos que os sonhos ditos por José em sua infância se cumpriram fielmente. Certo dia, Jacó, seu pai, desejando ter notícias de seus outros filhos, enviou José para ver seus irmãos no campo de Siquém, pois estavam pastoreando seus rebanhos por lá. E aqui, temos outro sinal da intervenção de Deus. Os irmãos não estavam em Siquém. Lá José não os encontra. Um homem o direciona para a rota correta. Houve mudança de rota, ajuste para que o propósito de Deus não seja cancelado em nossas vidas. Seus olhos brilhavam com um sonho. Mas José inocente não percebeu o veneno que pingava no coração dos irmãos. E o desejo de ter notícias no coração de seu pai encontraria um desejo assassino no coração de seus irmãos que sussurravam a palavra Hatzah, assassinar. O plano estava em movimento. Os irmãos de José agarraram o sonhador com violência. Aquele mesmo manto colorido que brilhava sob o sol de Canaã e que tanto odiavam, foi rasgado e manchado de sangue enquanto o jovem gritava por uma ajuda que não viria. No instante, ele foi lançado em Habor. O poço seco em hebraico, um abismo de pedra que ecoava o mesmo termo do Salmo capítulo 88, versículo 6. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Enquanto José encarava o círculo de luz lá em cima, ouvindo seus irmãos negociarem seu destino, ele não sabia que alguns sonhos precisam morrer, para renascerem no tempo certo de Deus. Assim como Habor, a cova, o engoliu, o Egito seria depois tragado pelas trevas da 9ª praga. Mas em ambos os casos, no fundo do poço ou no coração das pragas, Deus já tecia o fio invisível do livramento. 2. O mercado da traição. Enquanto José sufocava no calor do poço, seus irmãos debatiam seu destino. Hatzah, matem-no e digamos que uma fera o devorou. Ruben, o primogênito, interveio, não por compaixão, mas por cálculo político. Foi então que Judá, sim, o ancestral do Messias, propôs o golpe final. Vendamo-lo aos ismaelitas. Então, por 20 moedas de prata, José foi vendido. O verbo hebraico makar, vender, aqui é o mesmo que descreverá séculos depois a traição de Judas por 30 moedas. Um preço de escravo. Para um libertador em gestação. Um para salvar nações, outro para salvar a humanidade. Enquanto José era arrastado para o Egito, seus irmãos mancharam sua túnica com sangue de cabrito. É o mesmo termo para o Nilo transformado em sangue na primeira praga.
O sangue na túnica mentia sobre uma morte. O sangue no Nilo anunciava um juízo. O sangue do Cordeiro Pascal pouparia o povo hebreu. O sangue na cruz tirou o pecado do mundo. Mas em ambas as histórias, Deus escrevia uma redenção por trás do caos. Naquele poço, José aprendeu 3 verdades que todo sonhador precisa entender. 1. Nem todos que sorriem são seus irmãos. 2. Alguns sonhos precisam ser enterrados para ressuscitarem. 3. O mesmo Deus que permitiu o poço já preparava o palácio. Enquanto a caravana desaparecia no horizonte, José mal podia imaginar. Aquele poço era apenas o primeiro degrau da escada invisível que ligava o abandono ao trono. Ao receber a túnica manchada de sangue, Jacó, seu pai, entra em desespero. Os irmãos só mencionam que acharam a túnica e Jacó já decreta José como morto. Percebam o coração malicioso dos irmãos. Incitaram algo terrível. Deixaram o pai deduzir e declarar a morte e não desmentiram. 3. Escravidão e tentação. A prova de fidelidade. Acorrentado e empoeirado, José desceu do deserto de Canaã para os mercados do Egito. O mesmo jovem que outrora usava túnica de cores vivas, agora tinha apenas o peso das correntes e o cheiro de suor. Mas Deus estava prestes a mostrar que um caráter forjado na integridade brilha até no lugar mais sombrio. No mercado de escravos de Mênfis, José chamou a atenção de Potifar, capitão da guarda do faraó. O texto diz que o Senhor estava com José, em hebraico Adonai Itu, e isso fez dele um escravo atípico. Enquanto outros definhavam, José prosperava. A palavra hebraica aqui é matzliach, a mesma raiz de sucesso em Josué 1:8. Em pouco tempo ficou claro para Potifar que não comprou um escravo, comprou um milagre. José transformou aquela casa e logo foi promovido a mordomo. Mas havia um problema: a esposa de Potifar. Dia após dia, ela assediava José, até que chegou o momento decisivo. Ela o pegou pela capa, dizendo: "Deita-te comigo." O verbo hebraico utilizado aqui é tapfas, o mesmo usado para capturar prisioneiros de guerra. Denunciando uma batalha, da carne e espiritual, ou você acha que passaria despercebido pelo mundo espiritual o nível de prosperidade em torno de José? José não debateu, não negociou, fugiu. Deixou a capa para trás, mas guardou sua pureza. Vence a batalha contra a tentação que Adão e Eva perderam no Éden. Como poderia eu pecar contra Deus? Sua motivação era o temor ao Senhor, não o medo de Potifar. Nesse momento, novamente a capa é deixada para trás, representando que não é o que temos, e sim o que vivemos que atrai a atenção de Deus. 4. Da casa à masmorra. A recompensa por sua integridade, prisão injusta. Mas aqui está o paradoxo divino. O mesmo Deus que permitiu o cárcere estava com José ali também. A Bíblia repete: o Senhor lhe mostrava misericórdia, em hebraico Chesed, a mesma graça imerecida que cobriria Daniel na cova dos leões. Enquanto José era lançado na masmorra, Deus preparava 10 pragas para humilhar o Egito. A cadeia de José prefigurava as correntes do pecado que seriam quebradas no Êxodo. Nessa fase, José nos ensina que 1. Integridade custa caro, foi preso por fazer o certo. 2. Deus honra os que o honram, mesmo que aos nossos olhos demore. 3. Algumas batalhas se vencem fugindo. As conexões com Cristo, tentado, mas sem pecado e injustamente acusado. Naquela masmorra escura, José não sabia que cada dia de injustiça era um degrau invisível para o trono. 5. Prisão, a escola de Deus. As portas da masmorra se fecharam com um estrondo. José, o ex-escravo, agora era apenas mais um número nas prisões do Egito. Mas o que Faraó não sabia? Aquela cela escura era na verdade uma sala de aula divina, e o sonhador estava prestes a receber as lições mais valiosas de sua vida. A Bíblia diz algo surpreendente. O Senhor estava com José e lhe concedeu graça diante do carcereiro. A palavra hebraica para graça aqui é tshen, a mesma usada para descrever o favor de Ester diante do rei. Em poucos meses, José foi promovido a supervisor da prisão. Até na cadeia, Deus o fazia prosperar. Até que 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó. Uma noite, eles tiveram sonhos perturbadores. Quando José os viu angustiados, disse: "Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos." Resumidamente, os sonhos passam as seguintes mensagens. O sonho do copeiro: em 3 dias Faraó te restaurará, significando graça. O sonho do padeiro: em 3 dias Faraó te decapitará, significando juízo. Assim como as pragas trouxeram juízo ao Egito e graça a Gósen que foi poupado, ouviremos muito esse nome no próximo vídeo. Os sonhos na prisão mostram o mesmo padrão abordado na série: graça e juízo. José pede apenas: "Lembre-se de mim." E tudo aconteceu como José predissera. O copeiro foi restaurado, o padeiro executado, mas
O copeiro-chefe não se lembrou de José, antes o esqueceu. 2 anos inteiros se passaram. O silêncio era ensurdecedor. E aqui temos a lição do silêncio. Deus usa até o esquecimento humano em seu tempo. José aprendeu a depender de Deus, não de conexões humanas. O caráter foi testado, sem amargura, sem desistir. Enquanto José limpava aquela masmorra dia após dia, Deus estava preparando o cenário perfeito. No palácio real, Faraó começou a ter sonhos perturbadores, sonhos que ninguém no Egito poderia interpretar, exceto um prisioneiro hebreu que havia sido esquecido. 6. O auge. De prisioneiro a primeiro-ministro. 2 anos de silêncio. De repente, as chaves da masmorra rangeram. O copeiro, finalmente lembrando-se de José, gritou: "Há um homem hebreu que interpreta sonhos." Em questão de horas, José foi arrancado das trevas, barbeado, vestido e levado às pressas para o trono. Diante de Faraó, José ouviu os sonhos que sacudiriam o império. 7 vacas gordas devoradas por 7 esqueléticas. 7 espigas douradas consumidas por 7 mirradas e queimadas pelo vento oriental. Num instante, ele compreendeu a revelação. Aquilo não era apenas um sonho, era um mapa divino. Sem hesitar, declarou: "Deus revelou a Faraó o que ele está prestes a fazer." A palavra hebraica nagad, revelar, mostra que José entendia que ele era apenas o mensageiro, não o autor da visão. E então, veio a sentença. 7 anos de fartura de bênção inigualável, em um êxodo inverso, o Egito seria o celeiro do mundo. 7 anos de fome, um juízo inevitável, a terra gemeria como no dilúvio. Faraó, impressionado, declarou: "Acharíamos um homem como este em quem há o Espírito de Deus?" Então, em um instante, o anel real foi colocado no dedo de José como símbolo de autoridade, assim como o pai deu autoridade ao filho. Vestes de linho fino substituíram trapos de prisioneiro. O nome egípcio foi dado Zafenat Paneia, que prefigura Cristo, significa o revelador dos mistérios. Uma carruagem real tornou-se seu transporte. José se tornou a autoridade máxima no Egito, se submetendo apenas a Faraó na terra e a Deus em seu espírito. José não perdeu tempo. Durante 7 anos, armazenou grãos como a areia do mar. Quando a fome chegou, não apenas o Egito foi salvo, mas nações inteiras vieram comprar alimento, incluindo seus irmãos. Temos aqui lições do trono. Deus transforma provações em promoção. Autoridade é para servir. José salvou milhões, não apenas a si mesmo. Os sonhos de Deus têm timing perfeito. 13 anos entre o poço e o palácio. Os sonhos que José fala em casa lhe traz prejuízos e rancor por parte dos seus. Mas se ele ficasse traumatizado e não interpretasse os sonhos do padeiro, copeiro e Faraó, os planos de Deus não seriam vividos por José no tempo certo. Traumas do passado nos paralisam. Conexão messiânica. Como José, Jesus foi rejeitado antes de ser exaltado, mas a história mais emocionante ainda estava por vir. 7. O perdão, a revolução da graça. Certo dia, o governador do Egito olhou para 10 homens curvados diante dele. Percebeu que se tratava de seus irmãos. Seus cabelos agora grisalhos, suas faces marcadas pela fome. 22 anos se passaram desde aquele dia no poço, mas eles não reconheceram aquele menino sonhador no homem poderoso diante deles. Era a hora da prova final. José os reconheceu, mas manteve o disfarce. Os mesmos irmãos que o venderam agora se curvavam perante ele, e o sonho dos feixes curvados em sua infância se cumpria. O mesmo verbo ishtashava, curvar-se, usado quando os irmãos de José se prostraram diante dele no Egito, e quando os egípcios se curvariam diante das 10 pragas de Deus. José decide testar os irmãos, e ao mesmo tempo que uma briga interna dentro de si entre vingança e humilhação contra o poder do perdão. Armou e os acusou de espionagem, uma estratégia para testar o caráter deles, exigindo que trouxessem Benjamim, o mais novo e indefeso assim como ele era, os expondo na tentativa de provocar arrependimento, ouvindo-os falar sobre sua culpa. E no discurso dos irmãos, quando Judá, o mesmo que propôs vendê-lo, se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim, com a palavra hebraica tamu, ser inocente. Utilizada, ficou claro a culpa latente e a evolução de caráter dos irmãos. José não pôde mais conter-se. Ordenou que todos saíssem e então levantou a voz com choro. O hebraico diz Beshi Gadol, um pranto tão forte que os egípcios ouviram nos corredores. Um grito com misto de dor, sofrimento, saudade, raiva, amor, ira, sensação de tempo perdido longe da família. Amor que queria ter dos irmãos foi cativado finalmente em seus corações, e percepção da evolução dos irmãos, e um desejo de que tivessem esse pensamento e postura no dia do poço. José, então mais calmo, revela sua identidade e seu entendimento dos fatos. Eu sou José. Meu pai ainda vive?
Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Mas aqui temos o entendimento. Percebam que os irmãos desaparecem da história e retornam ao final. Como sua trajetória foi vivida, não sabemos. Mas agora eles retornam com caráter moldado, pela dor amarga de um arrependimento. Ou seja, Deus trabalha na vida de todos. A maldade dos irmãos nas mãos de Deus moldou não só José, mas também os irmãos. Como Jesus chorou por Jerusalém antes de oferecer perdão. José pagou o mal com bem, como Cristo na cruz. O verdadeiro perdão exige confronto. José testou os irmãos antes de se revelar, mas um conflito de muralhas de mágoa também estavam tendo resistência quebrada dentro de José. Deus transforma traumas em testemunhos. A família pode ser restaurada, mas leva tempo e humildade. Mas a história não terminou no reencontro emocionado. José enviou carruagens para trazer Jacó e presenteou a família com terras em Gósen. 8. Conclusão do plano perfeito. 17 anos se passaram desde o reencontro. José, agora com 56 anos, contemplava seu pai Jacó sendo enterrado na caverna de Macpela como o próprio pedira. Enquanto a poeira do cortejo fúnebre assentava, um velho medo ressurgiu no coração dos irmãos. Será que José vai se vingar agora que nosso pai morreu? Os irmãos se prostraram novamente, oferecendo-se como escravos. José, com lágrimas nos olhos, respondeu com uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Os verbos empregados aqui são afar, transformar, o mesmo verbo usado quando Deus transformou as águas amargas em doces em Mara. Shaim, vida. José salvou vidas, prefigurando Cristo, o pão da vida. Vemos que a história de José não é sobre um jovem sonhador sortudo, um governador bem-sucedido, uma família disfuncional, mas sobre Deus escrevendo direito por linhas tortas, o perdão que quebra ciclos de violência, a sombra do grande libertador que viria. Vimos a evolução do preparo do destino de José, sob cuidar da aparente fartura na casa de Potifar, até a profunda escassez da prisão, o levaram a conduzir a fartura do império mais poderoso do seu tempo. Em contrapartida, seus traumas e feridas eram trabalhados por Deus nele e em seus irmãos. Vemos a sombra do Calvário, José e Jesus e o código de Deus. José sustentou os que o feriram, Jesus nutre a igreja com seu corpo. A vida de José é toda profética, sinalizando Jesus, amados pelo Pai, Jacó e Deus, separados do Pai, José pelos irmãos, Jesus pelo pecado do mundo, rejeitados, José pelos irmãos, Jesus pelos seus, foram vendidos na traição, José por 20 moedas e Jesus por 30 moedas. Foram tentados, José na casa de Potifar e Jesus no deserto. Presos com um que creu e outro que morreu. José o padeiro e o copeiro, Jesus pelos 2 ladrões na cruz. José perdoou os irmãos e Jesus perdoou seus crucificadores. O casamento com gentios. José se casou com uma mulher que não era de uma linhagem judaica e Jesus se casou com todos que o recebem com a igreja. José salvou o mundo da fome e Jesus salvou o mundo do pecado. Exaltado no final. José governador, Jesus na ressurreição. Conciliação da família. José com seus irmãos, Jesus entre o homem e Deus. Mas José preservou Israel no Egito, para que séculos depois, Moisés os levasse ao verdadeiro cordeiro. E você? Qual poço Deus está usando para te levar ao palácio dele? Que traumas precisam ser vistos sob a luz de Gênesis 50:20? Lembre-se, os irmãos que jogaram José no poço seco agora recebem terra fértil. O mesmo Egito que foi juízo para José tornou-se refúgio para Israel. Nenhum sofrimento é desperdiçado. Deus recicla até nossa dor. O perdão liberta mais o ofendido que o ofensor. Toda história tem um propósito maior. Você faz parte da mesma narrativa redentora. Deus nunca trabalha com uma só mão. Enquanto a esquerda aplica o juiz, a direita derrama a graça, até na prisão, até nas pragas, até na cruz. José entendeu isso quando viu. O mesmo Deus que permitiu o poço o elevou ao palácio. O mesmo Deus que julgou o padeiro. Usou o copeiro para libertar o sonhador. Esta foi a jornada de José. Mas nossa série do Egito à Cruz continua. No próximo episódio, as 10 pragas, quando o sangue no Nilo anunciava o cordeiro. Inscreva-se, ative o sininho e comente. Eu creio. Se você crê que ele pode fazer o mesmo com sua história. Deus abençoe sua vida.